Aliás, já está compartilhado, só preciso que vocês me respondam se estão vendo a tela aí. Conseguem enxergar minha tela? Pessoal, vocês não estão me ouvindo? Professor, eu consigo enxergar a sua tela, professor, estou te ouvindo. Então, eu preciso de um retorno de vocês, gente, porque senão eu vou, né? Já é difícil essa aula à distância, e se eu não tiver um contraponto aí, né, o apoio de vocês, posso estar adiantando uma coisa que às vezes não está sendo compreendida, ou está indo muito lento. Precisa de ter uma interação aí. Consigo ver sua tela, professor. Consigo ver sua tela. Joia. Então, vamos lá. Então, o nosso assunto é cimento Portland. Antes de mais nada, assim, eu não sei qual que é a atividade de vocês, né? Assim, a gente teve pouco tempo de apresentação e não tem essa afinidade, mas gostaria de saber de vocês se já teve contato, né, com esse material, cimento, né? Então, como é que é a experiência de vocês com o cimento? Alguém já trabalhou, já usou uma reforminha em casa, algo semelhante? Eu mesmo estou construindo minha casa. Como é que você escolhe lá o cimento lá? Vai no mercado e compra. Na preferência do Tocantins, né? Mas a Pelo marca fabricante, então, né? é pelo fabricante. Então, pessoal, assim, cimento também, conforme os outros materiais que a gente conversou na semana passada, é um aglomerante. Agora, a partir desse momento, nós vamos falar dele, e aí a expectativa é que vocês mudem um pouco a visão do cimento, não considere só que é um material genérico, ó, cimento. Na verdade, existem vários tipos de cimento e cada um tem a sua aplicação. A gente vai falar hoje, assim, de maneira inicialmente abrangente, né, como é que é a composição do cimento, como é que ele é fabricado, mas nós vamos falar ainda hoje também quais são os tipos de cimento e na próxima aula a gente continua falando das suas aplicações, né, onde é que a gente usa cada tipo de cimento. Então, vou dividir essa aula em duas para não ficar muito pesado, mas dos aglomerantes, vamos dizer que é o nossa estrela aí, né? Não que os outros não sejam importantes, mas é porque o cimento realmente é o mais utilizado, tá? Então, agora, tecnicamente, o que é o cimento para nós, né? O cimento é um aglomerante hidráulico. Aí, o que significa isso, ser hidráulico? Lembra da semana passada que a gente falou de aglomerantes? Por que ele é um aglomerante hidráulico? Alguém pode falar? Lembra aí da aula passada? Então, não, né? O aglomerante hidráulico, ele é hidráulico porque as reações químicas, lembra que a gente tinha aglomerantes hidráulicos e aglomerantes aéreos, né? No caso do cimento, que é um aglomerante hidráulico, as reações químicas, a água é a que provoca o início das reações químicas. Então, a hidratação do grão do cimento, né? O grão do cimento é muito fininho, mas a hidratação dele é que gera a transformação desse aglomerante em pó, em pasta, e no estado fresco até ganhar resistência para o estado endurecido. Então, as reações químicas precisam da água. Então, por isso que ele é hidráulico, né? O gesso, por exemplo, é um aglomerante aéreo. A gente falou isso na semana passada. Ele é obtido... Só um minutinho aí, pessoal. Só um minuto. Deixa eu dar uma fechada numa porta aqui. Bom, voltei aqui. Obtido pela moagem do clinker. Clinker é um produto que é a mistura, a gente vai falar mais à frente, mas já para adiantar um pouco para vocês, é a mistura do calcário com argila. Então, esse é o clinker, né? É um produto, esse clinker é moído finamente,
que vai gerar esse pozinho que a gente está vendo na imagem aí, que é o nosso cimento, né? Que consiste essencialmente de silicato de cálcios hidratados. Então, silicatos são sílicas, né? Sílica é um produto químico da natureza, né? A sílica. O cálcio é um outro produto, basicamente, extraído do calcário. Usualmente, na sua composição, pode ter também outros produtos, magnésio, sulfato de cálcio, alumínio, outros materiais que entram na composição do cimento. A gente vai falar um pouco de composição mais adiante. O clinker, né, que é esse material que gera, depois que ele é moído, gera o cimento, são nódulos de 5 a 25 milímetros de diâmetro de um material sinterizado, ou seja, a mistura da argila com o calcário, basicamente, é a mistura dos dois, né? Você vai numa jazida lá de calcário, jazida de argila, mistura os dois, vai dar um material que a gente chama de cru, e a sinterização quer dizer que é todo produto sinterizado porque ele foi levado a um forno, né? Então, essa sinterização, esse cozimento desse material gera o clinker, né? Então, resultante da mistura da argila mais o calcário, né, que é o carbonato de cálcio, o calcário. Esse é o nosso produto principal, matéria-prima para gerar o cimento, é o clinker, tá? Quanto mais puro o cimento, menos adições ele vai ter, né? Se a gente fizer um preparo de cimento somente com a moagem de clinker, vai dar um cimento super rico, super resistente, porém muito caro, né? Depois, mais à frente, a gente vai mostrar que tem outras misturas também no cimento. Então, a fabricação do cimento, tá? Aí é uma imagem da fábrica, não é propaganda não, mas foi uma imagem que eu peguei. A produção do cimento é semelhante, assim, em qualquer lugar, né, do mundo, do Brasil que você for, a fabricação, ela não tem a sequência lógica, ela é a mesma, da fabricação de cimento. Uma indústria ou outra pode ter alguma inovação, algum processo um pouquinho diferente, mas basicamente é o que a gente vai mostrar para vocês aqui, como produz o cimento. Em pedreiras são retiradas matéria-prima, que é o calcário, e as argilas. Então, eu preciso, para fazer o cimento, buscar nosso calcário em algum lugar, numa jazida, né, uma mina de jazida. Normalmente elas são a céu aberto. Nós próximos aqui, nós temos aqui, lá na Fercal, tem uma fábrica de cimento. Então, lá próximo tem uma pedreira, que o pessoal fala, que é extração do calcário, mas precisa também de extrair argila que vai vir de outro lugar. Então, a mistura desses dois, calcário mais argila, gera um outro produto que a gente chama de cru. Tá? O cru, ele é transformado no clinker. Tá? E esse clinker, ele é cozido, né? A transformação do cru no clinker vai num forno que vai a 1450 graus, em média, para transformar esse produto no clinker e depois esse clinker ele é moído, tá? Em outros equipamentos dentro da fábrica, você acrescenta uma pequena porção de gesso para a gente formar o cimento Portland. Essa porção de gesso, ela tem a função, basicamente, é uma porção bem pequena mesmo, comparado aí com o clinker, que é a argila e mais os outros adições, é somente para controlar a hidratação do cimento, né, que gera muito calor. Então, para baixar um pouco essa temperatura na reação química, porque o calor na hidratação, na argamassa do concreto, gera fissuras dentro do concreto, né? Aquele aquecimento que dá na cura do concreto, que é a cura? É a transformação do estado fresco do concreto, da argamassa, para o estado endurecido, né? Então, isso é o processo de cura. Essas reações químicas, elas são reações químicas que geram calor.
Esse calor lá dentro do concreto ou da argamassa, se ele for excessivo, ele gera muitas fissuras dentro do concreto e dentro da argamassa. E as fissuras, elas não são bem-vindas para nós. Então, existe uma série de produtos que são adicionados aí no cimento e no concreto para controlar essas reações químicas, né? Bom, o que nós vamos falar aqui? O que é o cimento, basicamente a gente já falou. Vou dar aqui um breve histórico aí do cimento, que ele não é novo, né? É antigo. Nós vamos falar das matérias-primas, acrescentar algumas coisas além da argila e do calcário que a gente já falou, alguns outros produtos. Nós vamos falar um pouco da etapa do processo produtivo. Nós vamos falar dos tipos de cimento. E ao final aqui eu vou passar, existem alguns ensaios de laboratório também que a gente faz para definir a qualidade e tipo de cimento, que quando a gente está no processo presencial, a gente ia para o laboratório e mostrava para vocês. Eu vou passar um videozinho para vocês verem como é o processo lá do ensaio de laboratório, mas no final desse material aqui também tem um passo a passo. Esse material eu vou disponibilizar para vocês, tem um passo a passo lá como é que a gente faria esses ensaios de laboratório, tá? Mas vou passar um videozinho aqui para a gente poder ter esse entendimento. Então, repetindo aí, ó, o cimento, na verdade, ele é uma commodity. O que é uma commodity? É um produto tão abundante que o valor dele é definido pelo mercado, né? O mercado é igual os produtos agrícolas nossos, brasileiros, né? É uma matéria-prima que a gente chama de commodity, porque quem define o valor é o mercado, né? O mercado nacional, o mercado mundial, que define o valor do cimento, assim como é o aço também, né? E o cimento, do ponto de vista de sustentabilidade, da questão do meio ambiente, ele tem uma baixa sustentabilidade, porque a fabricação do cimento, além, né, existe lá uma parte de agressão à natureza, que é a extração dos insumos, calcário e do cimento, do calcário e da argila, mas na produção do cimento também existe muita geração de CO2 na atmosfera, né? Então, a indústria do cimento é um dos maiores geradores de CO2 na atmosfera. Por isso que a gente coloca que ele é de baixa sustentabilidade. Mas ainda assim, né, ele sendo de baixa sustentabilidade, ainda é um dos produtos de todas as indústrias, né, mais consumido no mundo, né? Porque o cimento ele está presente em vários aspectos de construção, que a gente não vive sem ela, né? A gente ainda não conseguiu um substituto que elimine totalmente o cimento. Nós não temos isso ainda, né? Mesmo que a gente faça uma opção, eu vou fazer uma obra de madeira, né? Uma estrutura de madeira, mas depois eu tenho contrapiso, tenho revestimento, tudo acaba levando cimento, né? Então, é um componente básico do concreto, né? É o componente que gera a resistência do concreto, a qualidade do cimento. A qualidade do concreto está muito ligada à relação do cimento. E, de certa medida, esse é um material bastante homogêneo, tá? Assim, a gente tem, apesar de ter variações, a mistura de vários componentes, essa mistura é muito bem proporcionada. E no processo de fabricação, você dá pouquíssima chance para que essa mistura não seja homogênea. Então, do ponto de vista da qualidade do cimento, a gente considera que são um dos materiais que tem pouca heterogeneidade, né? Então, a gente tem pouco problema com o cimento com relação à mistura dele. Aí um histórico breve, nós não vamos entrar muito na história não do cimento, mas é importante a gente saber, né? Lá em 1700, os materiais cimentícios, a gente até já tem cimento próprio lá na natureza, né? Que é resultado, inclusive, das cinzas, né? De vulcões, são materiais cimentícios, né? Então, em 1756, houve o processo de calcinação do calcário, né? Deu início esse processo
da queima do calcário, da natureza, misturado com a argila. Então, ali já é primeiro passo para o nosso cimento que a gente tem hoje, né? Lá em 1824, essa figura aí que chama Vicati, inclusive é um dos ensaios que a gente faz, né? Ele fez a proporção um pouco mais ideal da mistura da argila e calcário. Tem um ensaio em laboratório que a gente faz, eu vou mostrar ele para vocês, que é da agulha de Vicati, que a gente vai medir o início e o fim da pega do cimento, né? Então, é um processo, tem esse nome, é o ensaio da agulha de Vicati. E também em 1824, a queima dessa pedra da argila, né? O Joseph Aspin, né, que é essa figura, ele é que, a partir do processo industrial da queima lá das pedras e da argila, é que criou o cimento Portland, que é o cimento que a gente usa até hoje, com pouquíssimas diferenças, né? A gente ainda usa o processo da queima da argila e do calcário, transforma no clinker e faz a moagem finamente desse clinker. A diferença é que hoje a gente tem moinhos com mais energia, consegue moer mais finamente. Então, o nosso cimento de hoje, ele é bem melhor, né? Tem mais tecnologia do que o cimento antigo. Mas a composição é a mesma. A diferença está nos equipamentos aí de moagem, que conseguiu dar uma tecnologia melhor para o nosso cimento, tá? Então, somente para repetir aí, para fixação, ó, cimento hidráulico produzido pela moagem do clinker, né? O que é o cimento Portland? É o cimento hidráulico produzido pela moagem do clinker, constituído essencialmente por silicatos de cálcio hidratados. Isso é o que está escrito lá na norma ASTM-C 150 e na NBR 5732. Esse é o texto que está escrito na norma que define o que é cimento Portland, tá? Então, não há necessidade da gente aprofundar aí no histórico, mas é importante a gente saber que existe uma evolução aí do cimento, tá? O que são as principais matérias-primas do cimento? Então, a gente tem, ó, como parte principal, vários óxidos, né, entram na composição química do cimento. São basicamente esses óxidos que estão listados aqui, e a proporção deles é que tem a variação dependendo do tipo de cimento, tá? Mas, de modo geral, a gente tem a cal, né, que é o cálcio e o oxigênio, que é originado lá do calcário, e a gente tem as sílicas, né, que, por exemplo, vem das areias e da argila, onde a gente tem 60% do nosso cimento, entre 60% e 68%, é calcário, e 17% e 25% são sílicas, né? Então, esses dois aqui são os itens principais geradores do nosso cimento. Mas existem outros minerais, óxidos, que a gente também introduz no cimento, tá? A gente tem a alumina, que é o Al2O3, de 2% a 9%. A gente tem o óxido de ferro, também, que é o Fe2O3, são minerais, todos esses aqui são minerais encontrados na natureza, tá? A gente tem o magnésio, o óxido de magnésio, né, que é a magnésia, né, o apelido aí, mas é o óxido de magnésio, trióxido de enxofre, e a gente tem os álcalis, né, que é o nitratos de óxido, potássio e o oxigênio, que é uma proporção bem baixinha, né? Então, na proporção, os 100% vai estar distribuído mais ou menos desta forma aqui na composição do nosso cimento. Então, você vê que tem bastante componentes no cimento, apesar de que a partir, né, do cal e da sílica, a proporção dos demais é bem baixa. A gente observa aí, ó, né,
que menos de 10%, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 produtos. E tem cimento que tem mais produto, mas o foco no nosso cimento é a cal e a sílica, né? Sozinha, ela tem dificuldade de ter algumas boas propriedades. Então, dependendo do tipo de cimento, eu vou ter mais óxido de ferro, menos óxido de ferro, mais alumínio, menos alumínio, né? Se eu precisar de um cimento que seja mais resistente aos sulfatos, eu vou ter um cimento especial, um cimento que para um concreto que é submerso, um concreto que eu vou utilizar abaixo do nível da água, já é um outro tipo de cimento. Cimento para poder combater questões térmicas, né? Vai ser um outro tipo de cimento. Então, ou seja, para cada tipo de cimento, e a gente vai destrinchar cada item desse, tem uma proporção desses minerais todos. Mas, basicamente, essa é a proporção que é apresentada, tá? Aqui é um fluxo de como é a produção de cimento, tá? Vai ficar mais claro para vocês na hora que eu passar o vídeo, mas rapidamente aí explicando o fluxo, eu estou aqui, ó, lá na mina, né? Nas minérios, né, que eu tiro o calcário, e jazidas onde eu tiro argila. Esses dois são misturados, vai para um depósito, né? Você tem um depósito onde a gente vai fazer a soma dos dois. Depois eu vou fazer uma distribuição granulométrica, proporção tanto da argila quanto do calcário. E esta mistura a gente chama de cru, né? Então ela vai entrar no moinho, ela vai particionar todos esses materiais, vai gerar um outro produto, né? Que é a soma da argila e do calcário, que a gente chama de cru. E esse cru ele tem que ser homogeneizado, né? A partir do cru, que é a mistura homogeneizada do calcário e da argila, a gente vai levar esse produto para um forno que tem um pré-aquecimento e esse vai aquecer até 1.400 graus Celsius, igual a gente mostrou mais lá atrás, e quando ele sair aqui na frente, ele vai gerar o nosso clinker, né? E depois esse clinker, ele vai ser moído, e aí entra as outras adições, né? Eu adiciono o gesso, misturo o clinker, misturo escórias, a gente vai falar sobre isso, o que é escória, um pouco mais à frente, mistura calcário, e aí em um moinho eu vou moer esse clinker, e vai gerar aqueles pozinho bem fino, que lá naquelas peneiras que a gente fez granulometria da areia, a peneira que vai passar o cimento, a gente nem estudou essa peneira, que é a peneira 200 lá. É um material muito fino, né? Então, a peneira 200, o cimento tem que passar totalmente na peneira 200 para poder ter boa qualidade. E depois que a gente produz, moe esse material é armazenado em silos para ser ensacado ou ser transportados em caminhões que a gente chama graneleiros, né? As concreteiras não compram o cimento ensacado, elas compram o cimento a granel e armazenam também em silos. Nós, que somos pequenos consumidores, né? Os pequenos consumidores, a gente compra o cimento ensacado. Então, basicamente, esse é o fluxo de processo da fabricação de cimento, que tem pouquíssima variação de uma indústria para outra, tá? E aí, nas dúvidas ou quiserem interagir, aí é só abrir o microfone e ir falando, tá, pessoal? Então, aquele fluxo lá traduzido num português bem claro para vocês, qual que é a sequência? É a extração da matéria-prima, vou lá na jazida de argila e de calcário, vai para uma britagem, né, para poder reduzir o tamanho do material da britagem. A gente faz uma pré-homogeneização
e a dosagem da mistura, né? Qual que é a proporção de argila, qual que é a proporção de calcário. E essa proporção, depois a gente faz uma moagem que vai gerar o produto que a gente chama de cru. Esse cru é homogeneizado, né? Para não ter proporções diferentes dentro do mesmo lote de material. Ele é pré-aquecido num forno, na entrada do forno, e no meio do forno ele é aquecido a uma temperatura bastante alta, vai gerar o clinker e depois ele é resfriado para ir para o processo de moagem do clinker. Então, o clinker, que é aquela... Vou mostrar a imagem deles para vocês mais à frente. O clinker é moído finamente e depois soma algumas adições, que são aquelas que a gente apresentou para vocês naquelas proporções. Por exemplo, a adição de gesso, magnésio e outros produtos. E depois, no final, a embalagem e a expedição. Então, essa é a sequência lógica da produção do cimento. No vídeo, eu acho que vai ficar mais claro para vocês. Mas é importante, para todos os materiais, a gente saber mais ou menos como ele é produzido, para a gente ver aonde é que a gente tem que se preocupar, caso algum dia a gente tenha que interagir, por exemplo, com a fábrica de cimento, ou interagir com a fábrica de produtos cerâmicos. É importante conhecer a produção para entender a lógica do processo. Se for o caso, precisar de uma intervenção, a gente, como técnicos, a gente às vezes pode até intervir. É claro que esse processo industrial, ele é muito fechado e velado, mas a gente também não pode estar alheio a ele, né? Então, aqui algumas imagens aí para vocês, é lá da extração, né? Então, lá na extração, normalmente faz uma prospecção com máquina para ver a qualidade do material. E esse material sendo adequado, aí a gente passa para a extração realmente dita. Então, a extração pode ser através de explosões, né? Você tira o material e esse material depois ele vai para o moinho, né? Para reduzir o tamanho. Então, basicamente, tanto para a argila quanto para o calcário, é bem parecido o processo de extração, né? Então, decapa toda a camada vegetal e vai extraindo da natureza. É um processo de degradação realmente, né? Mas todo esse processo ele tem que ser monitorado, tem que ter licença ambiental, mas não deixa de agredir a natureza, tá? Mas a gente se beneficia desse processo também, tá? Então, não vamos jogar pedra, mas também a gente não pode deixar de saber que é um processo bastante desgastante para a natureza, tá? Aqui é um processo de britagem, né? Depois que aquele material sai lá, ele precisa de ser reduzido de tamanho. Então, ele vai entrar nos britadores para poder ir reduzindo de tamanho e depois ir para a mistura, né? Então, esse é o processo de britagem. Do lado esquerdo, a gente tem uma esteira que conduz o material para um britador. Então, entra o material numa dimensão, quando vai sair do outro lado, ele sai já moído, né? Em tamanho reduzido. Aí nós temos um processo de pré-homogeneização, né? Eu vou misturar o calcário com a argila. Então, a gente faz um processo de pré-mistura, né? Essas misturas são feitas em equipamentos, né? Transporte de caminhão, e ela vai para um ponto de carga, as esteiras transportam esse material e esse material é homogeneizado num misturador, tá? Seguindo, a pré-homogeneização e a dosagem, né? Então, quando eu faço aquela homogeneização do calcário e da argila, e aí aqui a gente mostra para vocês um percentual, 75% a 80% de calcário, 20% a 25% de argila, esse material vai para um forno e vai gerar o clinker.
né? Então, depois que essa pré-mistura é feita, o material é classificado, ele entra num forno para poder gerar este produto, que é a nossa matéria-prima de cimento, que é o clinker. Moagem do cru. Então, é definida a proporção da matéria-prima, né? Quanto que eu vou pegar de calcário, quanto que eu vou pegar de argila, né? Eu faço essa mistura, essa dosagem, gero o clinker e esse clinker vai ser moído, né? E depois desta moagem, né, que a gente chama de moagem do cru, aí eu vou adicionar outros materiais, tá? Por exemplo, areia, que são as sílicas, né? SiO2, aqui é um silicato. Cinzas é hiperite, que é o óxido de ferro, trióxido de ferro 2. Bauxite, que é um mineral. A bauxita é um mineral que gera o alumínio, né? Mas numa proporção pequena, ela é adicionada também no cimento, né? O trióxido de alumínio. Então, a partir desse momento da moagem do cru, a gente começa a adicionar outros elementos no nosso cimento. Aqui uma imagem para vocês do moinho vertical, onde esse cru ele é reduzido ao pó, né? Então aqui é que vai, nesse silo entra o material por cima, vai passar nesse moinho e ele sai aqui embaixo com tamanho reduzido, tá? Aqui no lado direito é a imagem do moinho, tá? A homogeneização do cru, né? Então a mistura do cru devidamente dosada é a proporção da argila com calcário com a finura adequada, deve ter sua homogeneização assegurada para permitir uma perfeita combinação dos elementos formadores do clinker. Então, essa proporção da mistura é que vai dar a qualidade do meu cimento lá no final. A qualidade do cimento tipo 1, tipo 2, tipo 5. A gente tem 5 tipos de cimento que a gente usa na construção civil, tá? Existem outros tipos de cimento, mas não é produzido para nós. A gente tem cimento até para dentista. Mas na indústria da construção civil, a gente divide em 5 tipos de cimento, tá? Aqui é só uma imagem também do processo de aquecimento, onde entra, ele é aquecido num tubo, pode ser aquecido, tem vários processos de aquecimento desse forno, né? Pode ser aquecimento a gás, aquecimento de energia elétrica, ou mais econômico para a indústria é o aquecimento a gás. Então, no início, esse cru ele é pré-aquecido, para não haver choque térmico lá no forno. Então, ele vai se aquecendo, sai da temperatura ambiente, inicia um aquecimento a 400 graus, e o pré-aquecimento é isso, ele sai do 400 graus, vai até os 900 graus. E aí ele entra num forno onde a temperatura média do forno é 1450 graus Celsius. E no final do forno, né, ele chega a uma temperatura de 2000 graus Celsius. Então, a temperatura a 2000 graus já passou o ponto de fusão, por exemplo, do aço, né? E depois, antes da moagem, né, antes de ir para a moagem, ele é necessário ser esfriado, né? Então, ele sai lá de 1450 graus, ele vai para uma câmara dentro do forno, onde ele vai ser esfriado até 150 graus. Então, começa lá, vai de 400, vai a quase 2000 graus e termina em 150 graus. Então, o processo de moagem do clinker pode acontecer a partir desses 150 graus Celsius.
Essa é a imagem do clinker, essas bolinhas que a gente está vendo aqui, ó. Essas bolinhas é o produto da mistura lá do calcário mais da argila. Então, essas bolinhas, que a gente chama de clinker, elas vão ser moídas para virar o nosso aglomerante cimento porta. Aqui é a imagem do forno, tá? De um forno, é um forno horizontal, onde é aquecido o clinker, né? Vai a 2000 graus na final e depois ele entra numa câmera para esfriar. Esfriar, que eu digo, até 150 graus Celsius, né? Que é bastante quente. Pode, inclusive, ter queimaduras se for manuseado. Aqui mais uma vez o clinker. Aqui ele sai do forno dessa forma incandescente, mas à medida que ele vai esfriando, ele vai tomando a tonalidade do cimento que a gente utiliza, tá? E aqui são as câmeras de arrefecimento, onde que ele vai esfriar. Então, são sopradores que vai diminuir a temperatura, né, dos 1450 graus, vai reduzindo até chegar aos 150 graus para ir para a moagem. Então, processo de moagem e adição. Então, agora a gente já tem um clinker, ele já está pronto. Aí, dependendo do tipo de cimento que eu quero, eu vou entrar com as adições. Essas adições ou aditivos podem ser, ó, gesso e cinzas volantes, escória de alto forno, filler calcário. Isso são produtos da indústria que são misturados ao nosso cimento. Então, a gente não tem mais hoje o cimento puro, né? Que é só a moagem do clinker. O clinker seria o nosso CP1, seria um cimento sem adição, mas não é econômico, né? Apesar de ser muito resistente, mas não é econômico para nós. Então, acaba tendo adições. E aí a maior adição que a gente tem é a escória de alto forno. O que é uma escória de alto forno? Lá no processo siderúrgico, né, da produção do aço, existe um rejeito lá para o aço que chama escória, né? Na hora que está fazendo o aço lá no alto forno, né, está cozendo lá, misturando o ferro com oxigênio e carbono, vai gerar o nosso aço. Só que nesse processo tem um produto que para a indústria siderúrgica não interessa. Para eles é escória. Mas para a indústria do cimento, ela é interessante. Então, por isso que a gente usa essa adição de escória de alto forno no cimento. Isso é de uns 30 anos para cá, né? Que a gente começou a utilizar escória de alto forno. Então, após a moagem do cimento, é produzido normalmente e transportado, podendo ser armazenado em silos verticais ou horizontais, ou pode ser ensacado. Aqui há uma imagem do moinho, né, onde que vai moer o clinker. Esse é um tubo giratório, dentro dele vai aquelas bolinhas de clinker, e a moagem é feita com essas bolas de aço aqui, ó. Essas bolas de aço vai batendo no clinker até que ele reduza abaixo da peneira 200. Então, basicamente, esse é o processo de fabricação do nosso cimento, tá? Aí, como a gente não tem como ter isso na nossa mão, a gente tem imagens aqui, o que é o clinker, o gesso, né, que são uma pequena porção de gesso misturada no nosso cimento. A gente tem cimentos que vai ter filler, por exemplo, o cimento Portland 2, CP2. Esse Fzinho aqui significa que o cimento tem filler, que é um material muito fino também. O CP2E
a gente tem escória. O CP2Z é a pozolana. Então, a gente tem adição no nosso cimento filler, escória e pozolana. Tá? São materiais que enriquecem o cimento, dá algumas outras propriedades para ele. E a gente falou aqui do CP1, mas eu tenho CP2, CP3, CP4 e CP5. E o CP1 é simplesmente o clinker moído com uma pequena fraçãozinha de gesso só para controlar a hidratação, o calor de hidratação do cimento. Então, o nosso cimento puro, quando a gente falar CP1, é porque ele é puro. Né? Do CP2 em diante, CP2, CP3, CP4 e CP5, e vai ter algum tipo de adição, que pode ser o filler, pode ser a escória e pode ser a pozolana. Então, aqui explicando um pouco melhor essa mistura para vocês, tá? Então, toda a embalagem de cimento, ela vem uma especificação escrita parecida com essa que a gente está vendo em tela aí. Então, e é obrigado por norma vir essa escrita, tá? O que significa o CP? O CP significa cimento Portland, né? C de cimento, P de Portland. Tem que vir na embalagem do cimento escrito. Em algum lugar na embalagem vai ter lá CP1, CP2, CP3. O 2 vai indicar qual que é o composto do cimento, né? CP1, por exemplo, é puro. CP2 em diante, eu sei que vai ter alguma adição. Então, aí pode ser CP1, CP2, CP3, CP4, CP5. A letra que vem em seguida, ela pode ser F, a letra Z ou a letra E, tá? O F é para filler, a letra Z é se tiver adição de pozolana e a letra E se tiver adição de escória, tá? Então, se for lá na Casa de Materiais de Construção e comprar lá e tiver escrito CP2F32, significa que é um cimento Portland de composição 2 com filler, e esse 32 aqui vai indicar qual que é a resistência mínima que esse cimento vai alcançar aos 28 dias, tá? Então, essa numeração aqui, ela pode ser variada. E o que ela indica? Ela indica a resistência à compressão, que é o que a gente busca nos laboratórios, e é em cima dessa resistência à compressão que a gente faz o dimensionamento do nosso concreto. Só que ela é medida a 28 dias da fabricação do concreto ou da argamassa. Então, o que é isso? Se eu fiz um concreto hoje, eu só vou saber qual é a resistência dele daqui a 28 dias. Eu não tenho como saber a resistência do meu concreto no dia que eu estou fabricando. A gente dimensiona para que tenha, por exemplo, 32 MPa. Esse MPa aqui é uma medida de resistência, né? Megapascal. Então, se eu precisar lá no meu projeto de estrutura 25 MPa, é o que está definido lá na minha estrutura, para me fazer meu concreto, então o cimento 32 eu posso utilizar. Quer dizer esse 32? Quer dizer que eu consigo uma resistência mínima de 32 MPa. Se eu preciso só de 25, ele está adequado. Agora, vamos dizer que eu preciso de um concreto de resistência 40 MPa. Calculei lá meu prédio, meu edifício, e eu defini que a resistência, a dimensão das minhas peças, eu preciso de um concreto que dê 40 MPa. Esse cimento eu já não vou conseguir utilizar, porque o fabricante garante que ele tem resistência mínima de 32.
ele pode até chegar a 40, mas o fabricante não me dá essa garantia. A garantia que o fabricante me dá é que ele chega a 32 MPa aos 28 dias. Então, essa sigla, o objeto desse slide era basicamente explicar a sigla para vocês, tá? CP de cimento Portland, 2 é o grupo de composição dele, o F aqui é qual tipo de adição que tem, que pode ser filler, escória ou pozolana, e o númerozinho no final vai ser qual a resistência mínima que esse cimento pode atingir. Tipos de cimento que são produzidas aqui no Brasil, tá? Cimento Portland tipo 1, CP1, né? Que é basicamente clinker e gesso, um cimento puro, que a gente chama de cimento puro. Ele pode ter uma outra adição que a gente chama, vai vir incorporado nele, esse Szinho, que significa que ele é resistente a sulfatos. Então, essa resistência a sulfatos quer dizer, por exemplo, um meio agressivo que tem gases sulfatos, por exemplo, uma rede de esgoto, uma estação de tratamento de esgoto, que é um meio muito agressivo, eu tenho que usar um cimento adequado para esse meio agressivo. Então, um cimento resistente a sulfatos. Para todos eles, pode ter ou não o S acrescentado, que seria resistente a sulfatos, tá? O cimento CP2, né, é o composto de filler, escória ou pozolana. Então, é o segundo que a gente está apresentando para vocês, tipo de cimento. Tem um cimento CP3, que é um cimento onde a proporção de escória de alto forno pode chegar até 70%, tá certo? No CP2, eu tenho o CP2Z, que tem escória de alto forno, mas ela é uma proporção abaixo de 35%. A partir de 35% de escória de alto forno na composição de cimento, aí a gente já passa para o cimento Portland de alto forno, que é muito comum a gente encontrar aqui no nosso mercado. Então, ele tem uma variação de 35% a 70% de escória na sua mistura, tá? Então, a gente tem o CP3. A gente tem o cimento pozolânico, né, que a adição dela, a composição dela básica é a pozolânia, que é o CP4. E a gente tem o cimento Portland de alta resistência inicial, que é o CP5, que é esse ARI, porque comumente na obra a gente vai ouvir falar, meu concreto é concreto ARI, meu cimento é cimento ARI. Na verdade, esse ARI é o apelido, acabou ficando o apelido dele, né? Mas significa alta resistência inicial. Esse é um cimento muito utilizado na indústria nossa de construção civil, sempre que a gente tem necessidade de melhorar a nossa produtividade, ou seja, acelerar a nossa produtividade, e a gente precisa que a resistência do concreto seja nas primeiras idades. O que significa isso, primeiras idades? A gente vai ver lá em concreto, quando a gente estudar o ano que vem, é que o concreto ele sai de uma resistência zero, vai na resistência máxima em 28 dias. Então, no dia que eu concreto, qual que é a resistência dele? No dia que eu faço o meu concreto, a resistência dele é zero. Mas no primeiro dia, no dia seguinte, ele já tem uma certa resistência, que vai crescendo até chegar a 28 dias na sua resistência máxima. O que acontece com o cimento ARI? Ele antecipa essa resistência, ele cresce a resistência nas primeiras idades. Basicamente, eu vou tentar mostrar aqui para vocês um gráfico mal feito, mas mais adiante eu vou ter ele mais bem feito. Eu tenho aqui na linha horizontal os dias. Então, a gente mede essa resistência no terceiro dia, a gente mede no sétimo dia, e para efeito de cálculo estrutural, o que vale é o de 28 dias. A resistência vai crescendo.
do 3 para 7, até chegar no 28 dias. Ela continua crescendo, mas muito pouquinho. Então, a gente considera que com 28 dias é a nossa resistência máxima do nosso cimento, consequentemente do nosso concreto. Esse é um gráfico que é o comportamento básico de todos os cimentos e de todos os concretos. No caso do cimento Ari, que é o que a gente está enfatizando, essa resistência com 3 dias, ela já é muito alta. Depois, ela vem diminuindo e também a 28 dias, ela alcança a sua resistência máxima. Mas nas primeiras idades, a resistência dele é mais elevada que o CP2, CP3 e CP4. Isso esse é o tipo de ensaio que a gente faria no nosso laboratório se a gente estivesse no presencial. Então, deixa eu apagar aqui. Professor, deixa eu fazer uma pergunta. O tal no caso do concreto usinado, ele tem algum, vamos dizer assim, ele tem alguns componentes diferenciados ou ele é só areia, cimento e brita? Não, o concreto usinado, normalmente, aí pode ter qualquer um desses tipos de cimento, depende da aplicação dele, pode ter CP1, CP2, CP3, CP4, CP5, depende de onde que vai ser aplicado, tá? Eu tenho areia, aí areia, eu posso ter mais de um tipo de areia para compor a granulometria, posso ter uma areia fina e grossa misturada, para melhorar a granulometria dela, e brita, e água. Essa é a composição básica de todos o concreto. Mas eu tenho outros aditivos que a gente coloca no concreto para vários motivos. Eu posso ter aditivo para poder reduzir a temperatura de hidratação nas primeiras idades, então vai controlar a temperatura do concreto para que ele não fissure. Porém, isso tem essa vantagem de controlar a temperatura, mas as resistências dele vai demorar a ser atingida, né? Eu tenho aditivo para fazer o contrário, acelerar a resistência inicial dele, para acelerar para que ele mais rapidamente ele atinja a resistência. Eu tenho aditivos para atrasar o início da pega. O que é o início da pega? É a hora que ele começa a endurecer. Então, nos grandes centros, nas cidades, Brasília faz parte disso, às vezes você está fazendo uma obra em Águas Claras, mas a sua central de concreto está lá na Ceilândia. E tem que deslocar o concreto de lá até a sua obra, né? A central de concreto não está próxima da gente, sempre está um pouco distante. E o concreto tem uma vida útil, né? Ele é um produto perecível. Então, tem um tempo de utilização que varia aí de 3, 4 horas. Lá em São Paulo, 3, 4 horas, por exemplo, é insuficiente. Às vezes eu preciso de aumentar 5 horas, 6 horas. Aí eu coloco aditivo no concreto para retardar esse início e fim de pega. Então, tem aditivos para várias utilizações, né? Quando eu quero um concreto mais leve, para que não seja para um concreto estrutural, eu posso colocar como um aditivo um incorporador de ar para poder gerar bolhas dentro do concreto, né? Para poder ser um concreto mais leve, quando ele não tem função estrutural. Eu posso adicionar fibras de vidro e fibras de polipropileno para melhorar a questão das retrações. Dentro de uma usina tem vários produtos além do cimento, areia e brita, tá? Para responder rápido a sua pergunta, não é só cimento, areia e brita. E para demorar mais na sua resposta, foi o que eu falei primeiro. Não sei se eu consegui te responder. Tranquilo, professor. Era justamente isso que no canteiro de obra a gente tem aqueles negócios. O concreto usinado é diferente. Com o concreto comum, a gente não consegue alcançar a mesma resistência do concreto usinado. Isso é uma verdade, porque a energia da mistura de um concreto usinado é muito maior do que a energia de uma betoneira pequena de 520 litros.
a qualidade da mistura é diferente, né? Tem essa questão de mistura também, né? Que faz a diferença também na resistência da mistura, ou na eficiência da mistura. Sim, a proporção, né? Mas na obra, por exemplo, a gente comumente, para facilitar a mistura, a gente às vezes comete o pecado de botar mais água. E a água, a resistência do concreto é inversamente proporcional à água. Quanto mais água tiver no meu concreto, menor vai ser a minha resistência. A relação água e cimento, ela é muito importante para o concreto, tá? Então, para a mesma mistura, cimento, água e areia, se eu botar 200 litros de água e botar 250, para a mesma quantidade de cimento, a resistência vai ter diferença. Quanto mais água, menor a resistência do nosso concreto. E na obra, e a mistura dentro do canteiro de obra, a gente precisa de mais água para conseguir misturar, né? Então, a qualidade do usinado é muito melhor do que a qualidade do feito na obra, né? Certo? Então, só para falar um recado final com relação ao cimento Ari, ele tem a mesma composição do CP1, tá? Mesma composição do CP1. Então, o cimento Ari, ó, ele tem a mesma composição do CP1. A diferença é a finura do material. Possui alto calor de hidratação. Esse calor é que faz dar a resistência mais rápido. Porém, é mais fácil de ocorrer fissuras, né? O calor de hidratação é maior, então ele gera mais fissuras. Mas em edifícios de multipavimento, né? 10, 15, 20, 30 pavimentos, a gente usa o CP5 porque a gente precisa de agilidade, ter resistência mais rápido para poder andar com os escoramentos da obra. Aí a gente vai falar um pouco mais disso quando a gente for falar de concreto, e lá na aula de tecnologia de construção a gente volta a falar disso. Então, cimento Portland com pozolanas, tá? O que é a pozolana? São materiais silicosos, que tem sílica no meio, né? Ou sílico aluminoso, que tem alumínio, né? Tem sílica e alumínio no meio, que em si não apresentam propriedades cimentícias, sozinho, né? Os materiais silicosos e os materiais aluminosos, sozinhos, ele não tem propriedade cimentícia, mas que finamente moído e na presença de água reage quimicamente com os hidróxidos de cálcio, que está no calcário, e a temperatura ambiente para formar produtos com propriedades cimentícias. Então, a pozolana, que é o composto de silicose e material aluminoso, que está lá no nosso cimento, ele tem quando ele é moído finamente e reage com o calcário, ele tem propriedade cimentícia. Isoladamente ele não tem, mas misturado ao nosso calcário, ele consegue ter propriedades boas de cimentação. Exemplo de pozolanas. Cinza de casca de arroz, tá? É casca de arroz mesmo, né? Então, pega a casca do arroz e queima, né? A cinza da casca do arroz tem boas propriedades para misturar no cimento. Cinzas vulcânicas, que a gente chama de cinzas volantes às vezes, né? Que são cinzas de vulcão. Sílica ativa. O que é a sílica ativa? É o rejeito da produção de ferro-silício. Ferro-silício é um metal, né? Lá nessa produção dos ferro-silício tem um rejeito que chama sílica ativa. E essa sílica ativa, ela traz excelentes propriedades para o nosso cimento, porque ela é muito fina e com isso dá menos porosidade no concreto, ajuda na impermeabilização do próprio concreto, tá? E a escória. O que é a escória? São rejeitos lá da siderúrgica, tá? Então, numa siderúrgica, o rejeito lá do aço, né? São as escórias.
principais propriedades do nosso cimento. Finura. Tá? Peneiramento na peneira 200. Então, peneira 200, a gente lembra da granulometria da areia da brita? É o mesmo processo que a gente faz, mas a gente passa o cimento na peneira 200 e vê quanto de material ficou retido na peneira. Aí tem uma proporção na norma que diz que para ser cimento, para que tenha qualidade, tem que ter um nível adequado de finuras, né? Ou seja, não pode ter retenção de material nessa peneira. Teoricamente, todo material tem que passar. Área específica, que é uma outra propriedade. E esse é um ensaio que faz nesse aparelho de Blammer para poder fazer essa área específica. Quanto mais fino for o nosso cimento, né, o pozinho de cimento, quanto mais fino ele for, maior vai ser a área específica dele, né? Então, é um ensaio que a gente faz. A gente tem até os aparelhos aqui também no nosso laboratório, onde a gente vai medir a área específica do cimento. Quanto mais fino for o meu cimento, maior vai ser minha área específica, né? O que é a área específica, gente? Só para... A área específica imagina um cubo. Um cubo tem 6 lados, né? A área específica do cubo seria o somatório das 6 faces, na área das 6 faces. Então, quanto mais eu diminuir o tamanho do cubo, né, se eu pegar esse cubo aqui e dividir ele em várias partes, quanto mais eu dividir, maior eu aumento a área específica, porque vai ter mais faces. O volume é o mesmo, mas ele vai aumentando o número de faces. Então, quanto mais fino eu partir esse cubo, né, quanto mais pedaços eu partir, mais a área específica vai aumentando. Então, com isso a gente quer dizer que quanto mais fino for o meu cimento, maior vai ser a área específica dele. É como se eu estivesse medindo a superfície de cada grãozinho do cimento. Né? O somatório dessas áreas todas vai dar uma área gigante. Quanto mais fino, maior vai ser a área específica do cimento. E quanto mais fino o cimento, mais qualidade ele tem, tá? Esse aqui é um ensaio, a gente falou da agulha de Vicat com vocês, onde a gente mede o início e o fim de pega. No material que eu vou postar para vocês, tem ele o passo a passo, como é que a gente faz o ensaio. Vou resumir aqui para vocês, depois vocês leem com calma como é que é feito, mas basicamente é da seguinte maneira. Eu faço uma pasta de cimento. Então, primeiro eu vou explicar qual que é o equipamento. Ó. Esse é o equipamento que chama o equipamento de Vicat. V-I-C-A-T. Onde tem essa agulha aqui, ó, e tem uma graduação. Nessa réguazinha aqui tem uma graduação. Então, nós vamos fazer uma leitura nessa régua. Qual que é o objetivo? Eu tenho essa forminha, eu encho ela com a pasta de cimento e solto essa agulha. E essa agulha, quando o cimento está fresco, ele vai penetrar 100%. Então, penetra dentro dessa pasta, ou seja, está muito mole o cimento, ele penetra. E eu vou fazendo isso a cada instante, a cada 10 minutos, eu vou soltando essa agulha lentamente e vendo quanto que ela vai aprofundar dentro dessa pasta. Nas primeiras horas, ela vai sempre dar o zero, vou afundar 100%. A partir de 1 hora, né, ela vai começar a dar uma leitura aqui. Em vez de aprofundar 100%, ela vai ficar 1 milímetro do fundo. Então, neste momento, é o início da pega do meu cimento. E aí eu continuo o ensaio
né? Sempre soltando a agulha e vendo quanto que ela penetra. À medida que ele vai endurecendo a pasta de cimento, vai tendo mais dificuldade da agulha penetrar. E com isso, a leitura vai sendo maior aqui. Aí vai chegar um ponto onde a agulha não penetra mais. Aí é o fim da pega. O início e o fim da pega é um dado muito importante para nós, porque eu tenho que saber qual que é o tempo de duração do meu concreto, do momento onde eu adiciono a água, até o momento que eu vou dar o acabamento no concreto. Então, vai lá dar 3 horas, 4 horas, 5 horas, 10 horas, se for o caso. Então, eu sei que aquele é o período que eu consigo utilizar aquele cimento. E isso é importante para mim, porque eu tenho que produzir, eu tenho que pedir o concreto tem que ser... Essas reações químicas, elas se dão a partir do momento que a gente adiciona água, começa a reação química. Então, eu tenho que saber, a partir da mistura, eu tenho que transportar esse concreto, eu tenho que chegar na obra, transportar esse concreto para onde eu vou concretar, lançar o concreto, fazer o adensamento do concreto e dar acabamento nele. Isso leva um tempo. E esse tempo, ele é determinado em laboratório, dependendo do tipo de cimento e da nossa composição do nosso concreto. Então, é um ensaio importantíssimo para a gente saber o início e o fim de pega. Eu vou passar um videozinho de como é esse ensaio completo para vocês, mas no material também está escrito aí o passo a passo. Um outro ensaio que a gente faz é um ensaio de expansão do concreto, né, do cimento. A pasta de cimento, como ela tem calcário, e a reação química com calcário é uma reação de expansão, então a gente tem que saber quanto que vai expandir o meu concreto. O que é expandir? Ele incha, né? Então é um ensaio onde a gente chama, tem essa agulha aqui, onde a gente preenche com a pasta de cimento e vai medir aqui na ponta da agulha quanto que vai ser a abertura ao longo de um determinado tempo. Como ele vai expandir, a tendência que essa pinça, né, ela abra e a gente mede com o paquímetro qual que é a expansão volumétrica desse material. Também é um ensaio importante para a gente saber a expansão do cimento, quanto que é essa expansão, né? Quanto mais puro for o meu cimento, né, muito calcário, mais vai ser expansivo. Então, aquelas adições, por exemplo, o magnésio, o óxido de magnésio, é uma adição para reduzir essa expansão do nosso concreto, da nossa argamassa. Um outro ensaio, esse aqui é um dos mais importantes que a gente precisa de fazer e faz para o cimento e faz para o concreto. A imagem que a gente está mostrando para vocês aqui é a imagem do ensaio no concreto, tá? Mas a gente faz o mesmo ensaio somente com a pasta de cimento, para mim descobrir qual que é a resistência do cimento. Na obra a gente faz do concreto, mas quando eu estou mexendo, por exemplo, numa central de concreto, eu sou responsável pela central de concreto, eu preciso de identificar a qualidade e a resistência do meu cimento. Então, esse é um ensaio onde a gente molda um corpo de prova, que é esse cilindro que a gente está vendo aqui. Não sei se alguém já teve a oportunidade de ver esses corpinhos de prova. A gente molda esse corpinho de prova, espera dar a resistência final dele com 28 dias, por exemplo. Normalmente a gente mede com 3, 7 e 28 dias para montar o gráfico das resistências. E essa é uma prensa que vai comprimir, vai fazer uma força no nosso cilindro de concreto e ele vai romper, né? Vai ter essa característica aqui de explosão, vai destruir o nosso concreto. Neste momento aqui que ele destrói, a gente lê lá no aparelho qual foi a força necessária para que o concreto entrasse em colapso. E aí, através dessa força, eu consigo medir a resistência do nosso cimento, do nosso concreto e do nosso cimento, né?
A resistência é força sobre área. Qual que é a área de superfície desse cilindro? É o diâmetro dele. Se eu tenho um diâmetro, eu consigo calcular a área. Força dividido pela área vai me dar a resistência por centímetro quadrado, que aí eu vou definir, comparar com o do projeto. Então, resistência de compressão é 28 dias, mas a gente faz esse ensaio com 3, com 7 e com 28 dias, tá? Então, já falei disso aqui, mas quanto maior a relação AC, vocês vão ver muito a gente escrever isso aqui, relação AC. O que significa? Relação água-cimento. Então, quanto maior a relação água-cimento, menor a resistência, tá? Agora, para as reações químicas, eu preciso, no mínimo, de 23% de água, tá? Na verdade, 12%. Mas para mim poder conseguir fazer mistura do meu concreto, eu preciso de 23% de água no total da mistura para que eu possa trabalhar esse concreto. Então, a gente já mostrou 3 ensaios necessários de serem feitos. Agora, o cimento CP1, que a gente já falou um pouquinho mais lá adiante, tá? O cimento CP1, segundo a NBR 5732, ou cimento Portland comum, tá? Que é o CP1, recebe esse nome porque não possui nenhuma adição, tá certo? No máximo, ele vai ter uma porção de gesso para controlar a temperatura de hidratação. Então, o CP1 é o nosso primeiro da lista. A gente nem encontra ele no mercado porque ele é bem caro, tá? É muito puro. A gente encontra CP2, CP3, CP4 e nas concreteiras a gente encontra o CP5 à vontade. O CP2 aí a gente já não é cimento Portland comum, é um cimento Portland composto. Ele é conhecido porque é composto porque eu posso ter mistura de filler, que aqui está o F, ó, de filler. Eu posso ter mistura de escória de alto forno, que é o CP2E. Eu posso ter mistura de pozolana, CP2Z. Então, essa letrinha final dele aqui é importante a gente saber qual que é a composição dela. Então, F é de filler, o Z de pozolana e o E, eu acho que eu escrevi em cima do F, acabei me confundindo aqui, ó. Ó, na verdade, o primeiro, CP2E, é de escória de alto forno. O Z de cimento pozolânico. E o F é o cimento com filler. Então, CP2. O CP3, ele tem pelo menos 35% de escória de alto forno. Então, aqui, ó, lá na embalagem do cimento, ó, vai vir escrito CP340. O que significa 40 aqui, ó? Esse 40 quer dizer que ele tem resistência mínima de 40 MPa. Então, CP3. E o que significa o RS? Significa que é um cimento resistente a sulfatos. Então, o sulfato, por exemplo, na nossa rede de esgoto, gera um gás de sulfatos. Alguns solos também têm sulfato no solo. Aí, se você precisar de um concreto que seja resistente a sulfatos, eu tenho que usar um CP3, por exemplo, com RS, resistente a sulfatos. O CP4, repetindo aí para vocês, vai vir lá na embalagem. Vai vir lá na embalagem, ó. CP4. Né? Então, se é CP4, a gente já sabe que entre 15% a 50% é material pozolânico. O 32 significa resistência mínima
de 32 MPa. Então, se eu for fazer um concreto de 25 MPa, o CP432, ele me atende. O 40 atende também? Também vai atender. Só que aí eu não preciso de 40, eu preciso de 25, por exemplo, né? Então, quanto maior for a resistência do meu cimento, mais caro ele vai ser também, tá? E CP5, que é o nosso cimento Ari, cimento de alta resistência inicial. Então, toda vez que vier escrito lá no saco de cimento, ó, CP5, só pelo CP5 eu já sei que ele é alta resistência inicial, mas também é obrigatório ver escrito assim, ARI, que é o cimento Ari. RS pode ter ou não, se tiver é porque ele é resistente a sulfatos, tá? Cimentos RS, resistente a sulfatos, né? Então, ó, ou cimento Portland resistente a sulfatos. Os materiais sulfatados estão presentes na rede de esgoto, ambientes industriais, então não posso usar na indústria qualquer tipo de cimento, e água do mar. Então, para estes ambientes, eu não posso usar um cimento comum. Eu tenho que pedir um cimento, pode ser CP1, CP2, CP3, mas sempre CP1 não, CP2, CP3, CP4 ou CP5, mas sempre RS, resistente a sulfato. Aí vai vir lá na embalagem, ó, escrito que é RS, resistente a sulfatos. Então, isso é um dado importante. Se, por exemplo, um dia eu vou fazer uma obra onde é uma estação de tratamento de esgoto, por exemplo, aquele concreto tem que ser um concreto específico de resistente a sulfatos. Não posso usar um concreto comum. Senão a degradação do concreto é muito acelerada. Mesmo eu impermeabilizando, mas a impermeabilização pode ter falhas, então eu vou utilizar cimentos resistentes a sulfatos. Resumindo aí os ensaios para vocês. Ensaio determinação de resistência à compressão, que foi o último que eu mostrei. Determinação da pasta de consistência normal, que é aquele da agulha de Vicate. Determinação do tempo de pega, o início e fim de pega. E aí, na sequência, eu tenho o passo a passo de cada um desses ensaios. Mas eu acho melhor mostrar um vídeo para vocês, para vocês visualizarem como é que é feito esses ensaios na prática, tá? E as normas pertinentes. Toda vez que a gente estiver tratando de cimento, eu tenho essas normas que eu tenho que observar, que é a NBR 5739, que é de concreto, que fala do ensaio à compressão de corpos cilíndricos. A NBR 5738, que é como é que eu vou moldar o corpo de prova. NBR 6156, que é a máquina de ensaio de tração e compressão. Como é que eu vou estabelecer essas máquinas. A NBR 7680, que é a extração, preparo e ensaio de análise de testemunhos de concreto. Aí, a 7680 é quando eu tenho um concreto já pronto e eu quero conferir a resistência desse concreto. Então, eu tenho que ir lá no concreto e tirar um pedacinho dele para me levar para o ensaio, depois dele já pronto. Não fiz antes, vou fazer depois. Então, essa norma, a NBR 9479, ela trata justamente de como, aliás, a 7680, ela trata de como eu vou extrair esse corpo de prova. E a NBR 9479, por fim, ela fala sobre câmeras úmidas. Aonde é que eu vou deixar o meu corpo de prova guardado até o momento que eu for fazer o ensaio dele. Eu não posso deixar ele no tempo, eu tenho que levar para algum lugar. E esse lugar pode ser um tanque cheio d'água, vou deixar esse corpo de prova lá durante 28 dias, submerso dentro da água, para ele ter a cura adequada e eu fazer o ensaio, ou
dentro de uma câmara úmida, né? Uma câmara a vapor, onde vai manter a temperatura e a umidade ali. Então, quem trata disso é a NBR 9479. Então, aqui vai tratar de todos os ensaios. A gente tem um passo a passo aí, mas eu vou mostrar em vídeo para vocês, tá? Aí tem todo o passo a passo de todos os ensaios. Vou disponibilizar esse material para vocês, mas vou passar um videozinho aqui que é mais didático. Aí são os aparelhos. No vídeo vai falar também como é que funciona. Vamos abrir aqui, vou passar o vídeo para vocês, só um minutinho. Primeiro, da fabricação do cimento. Professor, era para estar saindo áudio? Oi? Tem áudio esse vídeo? Tem. Não está ouvindo, não? Não, aqui para mim aqui não tá saindo, não. Deixa eu ver se... Mas a minha voz, vocês estão ouvindo? Sim. A voz eu tô, não tô vendo nem o vídeo mais. É, o som... Peraí, deixa eu ver se é alguma configuração do meu computador aqui. Vocês estão vendo a minha tela aí, não? O que está aparecendo? Sim. O que está aparecendo aí para vocês? Uma tela em branco aí. Tá. Alto-falante, tá ok. Aí o vídeo. Vou passar outro vídeo aqui. Deixa eu ver se... Tem som aí para vocês? Não. Vamos. Também não teve som, nenhum dos três que eu passei. Não, professor. Então, pera lá. Deixa eu postar o vídeo para vocês. Caramba. Deixa eu ver se eu consigo postar o vídeo no chat aí, peraí. Tentar pôr no chat aí.
Vai demorar um pouquinho, mas vai aparecer para vocês aí. Mas é importante ver que como a gente não vai ter condições de ir no laboratório, vocês têm um grupo de e-mails ou um grupo de WhatsApp da turma toda? Como é que tá aí? Ou não tem? Eu podia mandar para o WhatsApp aí o vídeo para alguém aí, alguém distribuir. Quem é que eu posso mandar aí? Professor, você pode me mandar que eu envio. A gente tem um grupo no WhatsApp. Quem que falou aí? João Vitor. Ô, João, eu acho que eu tenho seu zap aqui, né? Tem sim. Eu vou te mandar um oi lá. Manda aí que eu vou. Esses vídeos não tem no YouTube, não, professor? Depois a gente pode botar só o link aqui no chat para a gente poder acessar. Ele tem, mas como eu já baixei há muito tempo, eu não sei qual que é o. Ah, entendi. Não deu não, João. Qual que é o seu e-mail, João? Vou te escrever aí você vê. Pelo WhatsApp não vai dar certo, não. Manda aí para mim, João. Lá no blog também não consegui colocar. Posso mandar para todo mundo por e-mail. Se pôr no chat aí, eu já encaminho para todos. Querem colocando no chat aí, eu replico para todo mundo. Já foi Adriele, Kathleen, Giovana. Giovana. Robert. Clayton. Meg. Eduarda.
Licença aí, pessoal. Já vai já. Fernando, Laiane. Sabina. Matheus. Maicon Pereira. Lucas. E Erickson. Caramba. Cara, nem por e-mail tá dando, gente. Tá muito grande. Professor, eu te indicaria você colocar no Google Drive e mandar o link para o pessoal, porque aí fica bem mais fácil. Coloca como público apenas como acesso, aí todo mundo consegue acessar. Vamos ver se ainda tem espaço lá. Vai carregar, vai demorar um pouquinho. Eu vou deixar o link, pessoal, lá no... Vou deixar o link no blog, tá? Para vocês acessarem. Que tá carregando lá, mas deve demorar um pouco. Para a gravação aqui, para não ficar muito grande.